Olá pessoal, saudações! Hoje no nosso canal Primitivo da Química vamos dar continuidade ao estudo do equilíbrio químico. É um assunto extenso, então vamos fazer em várias partes. Hoje estamos na quarta parte. Vamos falar do grau do equilíbrio, vamos falar do cálculo da constante Kc e Kp de maneira experimental, quando nós não temos as concentrações ou as pressões parciais no equilíbrio, beleza? Então vamos aqui no grau de equilíbrio, ou também chamado grau de dissociação, dependendo do caso. Então veja bem, ó, o que é esse grau de equilíbrio? Esse grau de equilíbrio é uma razão entre o número de mols de uma substância, de um reagente que é consumido no processo, ou que reage no processo, dividido pelo número de mols inicial desse reagente. Então, se eu fizer a razão entre o número de mols de uma entidade química que reage ou que é consumido e dividir pela quantidade inicial dela no início do processo, eu tenho o grau do equilíbrio, que vai ser sempre um valor entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%. Uma coisa é certa, pessoal, ele nunca vai ser 0 ou 0%, porque se ele for 0 ou 0%, não teve reação, não vai ter equilíbrio. E se ele for 1 ou 100%, também não tem equilíbrio, porque se ele for 1 ou 100%, significa dizer que todos os reagentes se transformaram em produtos. E num equilíbrio químico tem que coexistir reagentes e produtos. Eu não posso converter totalmente reagentes em produtos. Eles têm que coexistirem com maior ou menor quantidade, mas tem que coexistir todos os participantes, beleza? Vamos aplicar essa noção de grau de equilíbrio aqui no cálculo da constante de forma experimental. Olha o exemplo. Feito a mágica aqui, gente, olha a primeira questão do cálculo experimental de Kc. Vamos logo deixar bem claro a diferença da aula anterior. Na aula anterior, nós calculamos Kc e Kp da maneira tradicional, ou seja, as questões já nos davam os dados de concentração no equilíbrio ou de pressão parcial no equilíbrio. Cabia apenas para a gente montar a expressão de Kc e Kp e já substituir os dados diretos. Agora não. Agora nós não vamos ter os dados no equilíbrio. Às vezes nós vamos ter os dados no início do processo, vamos ter que descobrir os dados no equilíbrio para aí sim jogar na expressão de Kc ou de Kp. Dá um pouco mais de trabalho. Vamos ter que lançar mão normalmente de uma tabela, onde nessa tabela na primeira linha a gente menciona as quantidades iniciais que existiam no início do processo. Segunda linha, as quantidades que reagem. Terceira linha, as quantidades que se formam. Quarta linha, quantidades no equilíbrio. Quinta linha, concentração no equilíbrio. Como eu não vou ter espaço para tantas linhas na minha tabela, eu vou fazer o seguinte. Na minha tabela eu vou colocar a primeira linha, quantidade inicial. Beleza, sempre faça isso. Segunda linha, como o que reage e o que se forma são proporcionais, eu vou usar uma linha só. Quantidade que reage, quantidade que se forma. Terceira linha, quantidade no equilíbrio. Quarta e última linha, concentração no equilíbrio. Vamos seguir sempre essa sequência sistemática que vai dar certo para 99% dos casos, beleza? Então bora aqui para essa questão, vamos aplicar essa lógica. Olha, a uma temperatura de 1000 graus, aqueceu-se 0,8 mols de SO3 em um recipiente fechado de 2 litros. Olha o volume do recipiente, é importante para calcular a concentração. Quando o equilíbrio foi atingido, ó, não era naquele momento que a gente tinha os 0,8 mols, quando o equilíbrio foi atingido, verificou-se que o grau de dissociação, o grau de equilíbrio, de dissociação do SO3 a SO2 e O2, ou seja, o SO3 se transformando em SO2 e O2, foi de 75%. Ou seja, 75% das moléculas de SO3 foram convertidas em SO2 e O2. É a porcentagem das moléculas que reagiram aí, certo? Qual é o valor de Kc para este equilíbrio? Qual é o valor da constante Kc para esse equilíbrio químico? Olha, no tradicional, quando eu ia calcular o valor de Kc, eu já substituí na expressão as quantidades no equilíbrio de cada participante. Ao ler a questão, ficou bem claro. Eu tenho a quantidade de alguém no equilíbrio? Não, eu não tenho a quantidade de ninguém no equilíbrio. Eu só tenho a quantidade inicial e a porcentagem de moléculas que reagiram. Eu vou ter que achar a quantidade no equilíbrio
para poder calcular o KC. Outra coisa, eu não tenho nem a expressão do KC, do equilíbrio, perdão, mas eu posso montar, porque ele diz que a dissociação do SO3 a SO2 e O2, esse é o meu sistema em equilíbrio. Dissociação do SO3 gasoso, vamos fazer o equilíbrio, dissociando, formando SO2 gasoso e O2 gasoso. Beleza? Temos que fazer o balanceamento, senão fica errado. Um enxofre, mas desse lado eu tenho 4 oxigênios e aqui eu só tenho 3. Eu posso balancear assim, para evitar a fração. Colocar 2 aqui, 2 aqui. 2 enxofres, oxigênio 6, 4, mais 2, 6. Agora está balanceado. Então, bora lá, vamos fazer o cálculo experimental. Lembra, eu não tenho as concentrações no equilíbrio. Como é que eu vou descobrir? Vou montar a tabela. A tabelinha é sempre assim, a primeira linha é a quantidade inicial. Primeira linha, quantidade inicial para o SO3, quantidade inicial para o SO2, quantidade inicial para o O2. Aqui é a primeira linha. Eu vou ter espaço, vou colocar quantidade inicial. Eu preencho aqui o início de tudo. Segunda linha do processo, sempre é a quantidade que reage. Terceira linha, a quantidade que se forma. Mas como o que reage e o que se forma são proporcionais, eu vou colocar na mesma linha. Porque, pela estequiometria, se eu sei quanto reage, eu sei quanto se forma. Se é 2 para 2, o que reagir daqui forma aqui. Se é 2 para 1, a quantidade que reage aqui é o dobro daqui. Você consegue descobrir. Então, para economizar espaço, já que eu não tenho aqui, na segunda linha, eu vou dividir entre a quantidade que reage, que é para os reagentes, e a quantidade que se forma, que é para os produtos. Terceira linha vai ser a quantidade no equilíbrio para todos. E a última linha, onde a gente finaliza, vai ser a concentração no equilíbrio. Nosso objetivo é chegar aqui, a concentração no equilíbrio, para jogar na expressão do KC. Vamos preencher a tabela com os dados que nós temos. Aqueceu-se 0,8 mols de SO3 em um recipiente fechado de 2 litros. Isso é o início de tudo. Eu só tinha SO3. Quanto? 0,8. Então eu preencho. SO3, 0,8 mols. No início do processo, tinha alguma coisa de SO2? Não. Como não tinha, zero. Tinha alguma coisa no início de O2? Não. Zero também. Então, primeira linha já preenchi, quantidade inicial. No início só existia 0,8 mols de SO3. Não existia nada de SO2 e nada de O2. Quantidade que reage. Dá para descobrir? Dá. Porque eu sei a quantidade em mols no início do SO3 e sei a porcentagem de moléculas que reagiu. Ou seja, o grau do equilíbrio mols que reagem sobre os mols iniciais. Meio pelos extremos aqui, os mols que reagem é o grau de equilíbrio vezes os mols iniciais. Eu tenho os mols iniciais, tenho 0,8, tenho o grau de equilíbrio. Isso é jogar na fórmula. Lembrando que o grau de equilíbrio estando em porcentagem, tem que retirar a porcentagem, isso é dividir por 100. Então, se o alfa é 75%, dividiu por 100, 0,75. Faz a substituição. Número de mols que reagem, 0,75 vezes 0,8, se eu não me engano, 0,6 mols que reagem. Vamos preencher a tabela. Então, quanto reagiu? 0,6. Aí aquilo que eu falei para vocês, a quantidade que reage é proporcional ao que se forma. Se eu sei quanto reage, eu sei quanto se forma. Se eu sei quanto se forma, eu sei quanto reage, pela proporção estequiométrica. Vamos lá. 2 para 2, 2 para 2. O que reagir desse, forma desse. Se reagiu 0,6, quanto é que forma desse aqui? 0,6. Por que 0,6? Porque é 2 para 2. Certo? Se é 2 para 2, 1 para 1, o que reagiu
se forma. Agora aqui, ó, é 2 para 1. 2 para 1. Isso corresponde ao seguinte, a quantidade que se forma desse é o dobro desse. Se formou 0,6, vai formar quanto do O2? 0,3. Preenchi a quantidade que reage e a quantidade que se forma. Agora vem uma parte importante, a quantidade no equilíbrio. Como é que eu descubro a quantidade do equilíbrio? Olha só, o equilíbrio tem duas partes. Uma parte de substâncias que estão aparecendo, se formando produtos, e uma parte de substâncias que estão sendo consumidas, reagentes. Na parte onde está sendo formado, a quantidade no equilíbrio, se liga, a quantidade no equilíbrio é calculada assim, a quantidade que se forma somado com o que já existia. Então, lado dos produtos onde está tendo formação, eu vou somar a quantidade formada mais a quantidade que já existia. Nesse caso aqui não existia nada, mas se já existisse alguma coisa, você teria que somar. Então aqui eu estou tendo formação. Do lado da formação eu somo 0,3 com 0, 0,3 vão existir no equilíbrio, porque antes não existia nada. 0,6 com 0 vão existir no equilíbrio, 0,6. Mol no equilíbrio. Beleza? Agora aqui eu tenho uma parte que está tendo consumo. Na parte dos reagentes, onde está tendo consumo, o que existe no equilíbrio é o que sobrou. Uma parte se transformou em produtos, reagiu, 0,6 reagiu, formou produtos. Sobrou quanto no equilíbrio? 0,2. Então, nessa parte de consumo, para eu achar a quantidade no equilíbrio, eu faço a diferença do que existia antes, eu vou ter que fazer 0,8 menos 0,6, que daria aqui no equilíbrio, ó, 0,2 mols. Descoberto as quantidades no equilíbrio, fica fácil achar a concentração no equilíbrio. No cálculo do KC, nós trabalhamos com concentração em quantidade de matéria, molaridade. Molaridade é sempre calculada assim, número de mols do soluto sobre o volume em litros. Ó, eu tenho os mols do soluto aqui. Só é dividir pelo volume em litros. Então aqui eu iria aqui, ó, quantidade de mols no equilíbrio, 0,2 mols. Dividido pelo volume 2, olha a concentração no equilíbrio. 0,1 mol por litro, 0,1 molar. Já achei. Quantidade de mols aqui no equilíbrio do SO2, 0,6. Dividido pelo volume do sistema, que são 2 litros, 0,3 mol por litro ou molar no equilíbrio. Já sei a concentração desse. Aqui, ó, quantidade de oxigênio no equilíbrio 0,3 dividido por 2, 0,15 molar. Ou seja, agora eu já tenho a quantidade de todo mundo no equilíbrio. Só é jogar agora direto na constante. Como todo mundo é gás, todo mundo vai participar da expressão da constante. Vamos montar aqui a expressão da constante? Sempre relacionar produtos sobre reagentes, ok? Então vamos lá. Produto da concentração dos produtos elevado a seus respectivos coeficientes. Então, ó, SO2 elevado ao quadrado versus a concentração de O2. Dividido pela concentração do SO3 elevado ao quadrado. Agora é só substituir os dados, pessoal. Constante Kc será concentração do O2 no equilíbrio, do SO2, perdão, no equilíbrio, 0,3. Então, vou fazer 0,3 elevado ao quadrado. Aqui, concentração do O2 no equilíbrio, 0,15. Concentração do SO3 no equilíbrio, 0,1 ao quadrado. Então, aqui, vamos lá. 0,3 ao quadrado é 0,09 vezes 0,15. 0,1 ao quadrado é 0,01. Ó, eu posso simplificar tranquilamente aqui, ó. 0,09 por 0,01 é como se fosse 9 por 1, dá 9. Então, se eu fizer aqui, ó, 9 vezes 0,15, 9 vezes 5, 45 a 4, 9 vezes 1, 9 com 4, 13, a 1, 9 vezes 0 é 0, baixa 1. Ó, duas casas após a vírgula. Olha a resposta. Constante 1,35. Passou de 1, ó. Esse equilíbrio tende a estar deslocado para a direita. Lembra? Constante não tem unidade de medida. É adimensional.
certo? Ó, o primeiro exemplo do cálculo experimental é esse. Vamos fazer outro? Olha a mágica. Feito a mágica, gente, olha mais uma questão aqui do cálculo experimental. Lembra, no cálculo experimental nós não vamos ter as concentrações de todos os participantes no equilíbrio. Nós vamos ter que descobrir a partir daquela tabela. Quantidade inicial, quantidade que reage que se forma, quantidade no equilíbrio e concentração no equilíbrio. Bora lá? Olha só. Um mol de hidrogênio e um mol de bromo são colocados em um recipiente de 10 litros de capacidade. Então já sei a quantidade, ó. Um mol de hidrogênio, um mol de bromo são colocados num recipiente de 10 litros a 575 graus Celsius. Atingindo-se o equilíbrio, a análise do sistema mostrou que 0,2 mols de HBr está presente. Ó, essa quantidade do HBr está presente no equilíbrio. Calcule o valor de Kc para essa reação. Gente, eu só tenho a quantidade de HBr no equilíbrio, ainda não tenho nem a concentração. Falta a concentração dele e a concentração dos demais. Então, é o cálculo experimental. Como é que eu vou conseguir descobrir a concentração de todos e jogar na expressão de Kc? Montando a tabela. Na primeira linha da tabela, lembra, são as quantidades iniciais para todos os participantes do processo. Então, aqui, ó, na primeira, quantidade inicial. Vou escrever aqui o nome inicial. Quantidade inicial que eu tinha no início. Na segunda linha, como eu não tenho espaço, eu vou colocar a quantidade que reage e que se forma, porque são proporcionais, eu consigo descobrir. Então, eu vou dividir na segunda linha, eu vou colocar a quantidade que reage, que é para os reagentes, e a quantidade que se forma, que é para os produtos. Terceira linha vai ser a quantidade no equilíbrio. E a última linha, que é o que nós precisamos, concentração em quantidade de matéria no equilíbrio. Então, bora lá, vamos preencher a tabela. Um mol de hidrogênio e um mol de bromo são colocados em um recipiente de 10 litros a 575 graus. O início do processo não forneceu nada do HBr. Como não forneceu nada do HBr, então no início não existia HBr, é zero. O que existia no início? Um mol de hidrogênio, um mol de bromo. Quanto de HBr? Zero. Não existia nada de HBr no início do processo. Vamos lá, continuar a leitura. Atingindo-se o equilíbrio, a análise do sistema mostrou que 0,2 mol de HBr está presente. Ó. Atingiu o equilíbrio, eu tenho 0,2 mol de HBr do produto. Quantidade no equilíbrio? 0,2 mols. Calcule o valor de Kc. Pessoal, a partir desses dados é possível descobrir o valor de Kc. Olha como é fácil, gente. Vamos lembrar. Como é que eu fiz anteriormente para descobrir a quantidade no equilíbrio com relação aos produtos e a quantidade no equilíbrio com relação aos reagentes? Vamos lá, produtos. Para eu descobrir a quantidade no equilíbrio do produto, que esse 0,2 está aqui, eu teria que somar a quantidade que foi formada mais a quantidade que estava no início. Olha só que eu não tenho a quantidade formada. Eu teria que somar a quantidade formada mais a quantidade inicial. Lembra disso, para os produtos, aqueles que estão sendo formados, que estão aparecendo no equilíbrio, a quantidade no equilíbrio corresponde à soma do que se formou mais o que existia no início. Qual é o valor que somado com zero dá 0,2? 0,2. Então a gente sabe aqui, ó, quanto se formou. Se eu sei quanto se forma, eu sei quanto reagiu, porque eles são proporcionais. Ó, aqui, ó, olha a proporção estequiométrica. 2 para 1 e 1 para 1. Se é 2 para 1, a quantidade que se forma é o dobro da que reage. Se formou 0,2, reagiu quanto de bromo? A metade. 0,1. Se é 1 para 1, quanto é que reagiu de hidrogênio? 0,1. Sei as quantidades que reagem dos reagentes. Agora aqui, dos reagentes, a quantidade no equilíbrio é fácil de descobrir. Nos reagentes, como tem consumo, a quantidade no equilíbrio é calculada pela diferença entre o início e o que reage. Aqui eu vou ter que fazer 1 menos 0,1, e aqui eu tenho que fazer 1
menos 0,1. Por quê? Porque aqui é reagente, está tendo consumo. O que fica no equilíbrio é a diferença entre o que tinha no início e o que reagiu. Como eu descobri que o que reagiu foi 0,1, então a quantidade no equilíbrio aqui, ó, 0,9 mols, 0,9 mols. E aqui, 0,2 mols. Agora, para chegar na concentração do equilíbrio é fácil. Como é concentração em quantidade de matéria, molaridade, a gente divide os mols do soluto pelo volume da solução em litros. Nós vamos dividir todo mundo aqui por 10. 0,9 por 10, 0,09 molar, ou mol por litro. De novo, 0,9 por 10, 0,09 molar, ou mol por litro. E aqui, ó, 0,2 por 10, 0,02 molar. Para ficar mais fácil aqui, eu vou passar para a notação científica aqui para a potência. Aqui é 9 vezes 10 a menos 2. 9 vezes 10 a menos 2. Mais fácil fazer conta. 2 vezes 10 a menos 2. É a mesma coisa. Agora que eu já tenho as concentrações no equilíbrio, vamos jogar na lei, na expressão da constante Kc. Kc aqui, ó, todo mundo vai participar porque todo mundo é gás. Sempre fazer produto sobre reagentes. Vai ser, ó, concentração do HBr ao quadrado dividido pelo produto da concentração do hidrogênio versus a concentração do bromo. Quem vai ser o Kc? Concentração do HBr no equilíbrio. 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Produto da concentração do hidrogênio versus o bromo. 9 vezes 10 a menos 2 vezes 9 vezes 10 a menos 2. Kc será 4 vezes 10 a menos 4. 9 vezes 9, 81. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Conserva abaixo, somos expoentes. Menos 4. Posso cancelar aqui, ó. Vou dividir 4 por 81. Vou apertar aqui. 4 não dá para dividir por 81, coloca 0, 0, 40 não dá. 0. Dá aproximadamente aqui um 4. 4 vezes 1 é 4 para 10, 6 a 1. 4 vezes 8, 32, com que foi 33 para 47. A 4 para 4, nada. 76 não dá para dividir. Coloca 0. Dá aproximadamente aqui um 9. 9 vezes 1 é 9 para 10, 1 a 1. 9 vezes 8, 82, ou 72. 1, 73 para 76, 3 a 7. 7 para 7, nada. Ó, deu o resto 31. Para não perder tempo, eu vou colocar por aproximação aproximadamente 0,049, que é a mesma coisa de 4,9 vezes 10 a menos 2. Ou, aproximando mais ainda, 5 vezes 10 a menos 2 é a nossa constante. Deu uma constante baixa. Significa dizer que no equilíbrio, ó, existe mais reagente do que produtos. O equilíbrio está deslocado para a esquerda. Beleza? Vamos fazer outra? Olha a mágica. Feita a mágica, gente. Olha essa questão aqui. Ela vai fazer com que a gente pense um pouquinho mais para resolver o problema. Essa pede Kp, constante em termos de pressão parcial. Só que eu não tenho as constantes em termos de pressão parcial no equilíbrio. Eu tenho apenas número de mols, a porcentagem, melhor dizendo, que dissociou 60% do PCl5. Quer ver? Observa como é que eu vou fazer essa daqui. Verificou-se que a 200 graus o equilíbrio PCl5, PCl3 e PCl2 em equilíbrio PCl5, em equilíbrio com PCl3 mais o Cl2. Isso tudo gasoso. Apresenta um grau de dissociação 70%. Ou 70% não, 60%, desculpe. Sabendo-se que a pressão total vale 2 atmosferas, pressão total da mistura, determine Kp. Eu preciso, para achar Kp, pressões parciais de cada um dos gases. Eu tenho apenas a pressão total da mistura. Com a pressão total da mistura, eu acho pressões parciais? Acho, desde que eu tenha a fração molar de cada gás. Enquanto eu não tiver a fração molar de cada gás, eu não acho a pressão parcial de cada um. Será que tem como achar a fração molar de cada um dos gases no equilíbrio? Tem. Por quê?
60% do PCl5 se dissociou formando PCl3 e Cl2. Com esse dado aqui, eu consigo montar uma tabelinha e consigo descobrir o número de mols de cada participante no equilíbrio. Achando o número de mols, eu consigo relacionar com a pressão da mistura, porque eu consigo, vamos lembrar de gases. A fração molar, se eu pegar a fração do gás, ela corresponde à pressão parcial sobre a pressão da mistura. Se eu já tenho a pressão da mistura, falta achar a fração de cada gás e nós conseguimos encontrar a pressão parcial. Achou a pressão parcial, joga na expressão de Kp, faz o cálculo. Como aqui o espaço é muito pequeno, eu vou tentar condensar o máximo possível para caber tudo aqui, tá certo? Então bora lá. Primeiro eu vou tentar achar a fração molar de cada um dos gases. Vou para a tabelinha, ó. Eu trago o equilíbrio para cá, PCl5, todo mundo é gás, em equilíbrio com o PCl3 mais Cl2. Montando a tabelinha, por questão de espaço, eu não vou mais colocar cada linha não. Vamos subentender que todo mundo aí já compreendeu, ó. Primeira linha, o início de cada um. Segunda linha, a quantidade que reage, que se forma. E a terceira linha, a quantidade no equilíbrio. Então, a primeira linha, início, reage, forma, equilíbrio. Beleza? Mencionou alguma quantidade de mols de PCl5 no equilíbrio no início? Não, não mencionou nada. Só mencionou que 60% dissociou. Quando isso acontecer, não mencionar nada no início do participante e que uma certa porcentagem dele dissociou, você vai ser obrigado a considerar que no início do processo existia um mol, apenas um mol de PCl5. É uma consideração que você faz, já que ele não deu. Então, como ele não deu, no início eu considero um mol de PCl5. Nada de PCl3 porque não existia e nada de cloro que não existia. Ele forneceu o grau do equilíbrio. Com o grau do equilíbrio eu descubro o quanto reagiu, porque eu sei que o grau do equilíbrio é o número de mols que reage sobre o número de mols iniciais. Se eu fizer aqui, ó, quanto reage? O grau vezes os mols iniciais. Lembrando que tem que tirar a porcentagem, 60% dividido por 100, 0,6. Então, ó, mols que reagem, o alfa 0,6 vezes 1, 0,6. Então, quanto reagiu? 0,6. A quantidade que reage, que se forma, são proporcionais. Ó. Se é 1 para 1 para 1, a quantidade que reage é igual à quantidade que se forma. Então, se formam 0,6, 0,6 de cada um. Agora, a quantidade no equilíbrio. Do lado da formação, você apenas soma com o início. Somou 0,6, 0,6. Na quantidade que, no lado que reage, você faz a diferença. 1 menos 0,6, 0,4. Galerinha, temos agora a quantidade em mols no equilíbrio. Com essa quantidade em mols no equilíbrio, nós vamos achar a fração molar. Lembra, fração molar você calcula pegando o número de mols da entidade que você está calculando e divide pelo total de mols. Por exemplo, se eu quiser calcular aqui a fração molar do PCl5, fração molar do PCl5, eu pego o número de mols do PCl5 no equilíbrio, 0,4, e divido por todos somados. Então, todos, inclusive eles, 0,4 mais 0,6 mais 0,6. Quanto é que dá aqui? 0,4, 1,2 mais 4, 1,16. 4 por 16 é 1/4, ou seja, aqui vai dar uma fração, ó, 0,25. Já achei de 1. Se eu quiser achar do PCl3, eu faço a mesma coisa. Eu pego os mols do PCl3, que é 0,6, e divido por todos. Todos dá quanto? 1,6. Vai ser aqui 6 dividido por 16. Se eu fazer aqui do lado, aproximadamente 6 por 16, coloca 0 aqui e 0, aqui. 60 por 16 dá aproximadamente um 3. 3 vezes 6, 18 para 22. A 2, 3 vezes 1, 3. 1, 2, 5 para 6. 1. Deu o resto 12, não dá para dividir. 0. Dá aproximadamente aqui uns 7, mais ou menos. 7 vezes 6, 42 para 58 a 5. 7 vezes 1, 7, 5, 12 para 2, nada.
A 1 para 1, nada. 8, não dá para dividir, coloca 0. 80 por 16, dá 5. Ó, dá aqui, ó, 0,375. Não tem unidade, é fração molar. E a fração do cloro, do mesmo jeito. Número de mols do cloro dividido pelo número de mols total. Soma tudo. Quanto dá o total? 1,6. Ó, deu a mesma coisa. 0,375. Pessoal, de posse da fração de cada um, eu acho a pressão parcial. Ó. Eu faço meio pelos extremos aqui e acho a pressão parcial de cada um. Vou tentar apertar aqui, ó, com esse cara. Pressão parcial, ó. Pressão parcial do PCl5 vai ser a fração dele vezes a pressão da mistura. Vou apagar aqui para ter espaço. Todo mundo já viu isso aqui. Vou apagar para ter espaço. Ó, fração do PCl5, 0,25, vezes a pressão da mistura, que é 2 atm. 0,25 vezes 2 dá 0,5 atm, já no equilíbrio. Agora, pressão parcial do PCl3 vai ser a fração dele vezes a pressão da mistura. Quanto é a fração do PCl3? 0,375 vezes 2, só rapidinho aqui para ver quanto é que dá, para não errar. 10, 14, 15 a 1, 6 e 1, 7. Ó, 0,75. 0,75 atms. Pressão parcial do Cl2, fração do Cl2, vezes a pressão da mistura. Fração do Cl2, 0,375 vezes a pressão da mistura, dá 0,75. Olha só, eu tenho agora a pressão parcial de todo mundo no equilíbrio. Deu trabalho? Deu. Porque eu tinha apenas número de mols e a pressão total do sistema. Eu queria pressão parcial. Como é que eu relaciono número de mols e pressão total? Com o número de mols eu acho fração de cada substância. A fração molar de cada substância corresponde à pressão parcial sobre a pressão da mistura. Com a fração de cada um, multipliquei pela pressão da mistura, acho a pressão parcial de cada um. Foi o que eu fiz aqui. De posse disso, jogo na fórmula, todo mundo é gás. Se todo mundo é gás, todo mundo entra na expressão de Kp. Então eu faço pressão parcial do PCl3 vezes pressão parcial do Cl2 dividido pela pressão parcial do PCl5. Agora é só substituir os dados que nós temos